falar sobre os ataques espirituais que os filhos sofrem. E essa é uma realidade séria e muito pertinente nessa Escritura. E nós não podemos negligenciar, amados, ou ignorar essa realidade bíblica. Tal qual o objetivo e a fúria do diabo contra a família, contra o casamento, contra o marido, contra a esposa, Satanás certamente ele também tentará, ou melhor, ele tenta sempre mais a parte vulnerável. Por exemplo, você vê o leão na savana, ele fica à espreita, pisando sorrateiramente, camuflando-se no ambiente, e aquele animal mais frágil, mais disperso, aquele que está desgarrado da manada, ou que não tem perspicácia, não é astuto, como a Bíblia diz que nós devemos ser assim também. O leão busca esse animal indefeso, mais frágil, mais vulnerável. Por isso, amado, que a Bíblia diz que o homem deve dar honra à mulher com a parte mais frágil. Por isso que o homem tem o seu papel protetor da família, protetor da esposa, protetor dos filhos. Porque esse leão, não da savana, mas esse leão espiritual, que a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como? Ele busca quem possa tragar. Ele busca a parte mais vulnerável. Ele busca a parte mais frágil. Satanás no Éden, ele foi diretamente em Eva. Porque ele sabia que se ele fosse em Adão, ele não lograria êxito. Ele não teria vitória. E aonde ele foi? Foi na parte mais frágil. E a função protetora de Adão falhou. Adão não estava ali. Adão não cumpriu a sua missão. Adão não protegeu. Depois que ele vai em Eva, a posteriori, ele vai em Caim. E ele opera com morte, amado. Entenda isso, amado. Os nossos filhos estão sob ataque. Entenda essa realidade espiritual. Você não pode ignorar isso. Nós atentamos para tudo. Queremos pagar curso de inglês. Nós queremos pagar faculdade. Queremos pagar um curso profissional. Nós queremos formar nossos filhos academicamente. Queremos que eles sejam doutores, advogados, policiais, juízes. Queremos, e Jesus disse que nós, sendo maus, sabemos até dar boas coisas aos nossos filhos. E isso é lícito. Todavia, nós não podemos negligenciar que os nossos filhos estão sob ataque do diabo. Entenda isso. Não só o seu casamento, não só a sua esposa, não só o seu marido, os seus filhos também estão sob o alvo do diabo. Esse homem desesperado, ele chega gritando. A palavra não diz que ele vem de maneira polida, educada, perene. Não! A Bíblia diz que ele chega diante de Jesus. É um cenário de desespero, mano. Ele se ajoelha, ele se humilha, ele se quebranta. E ele brada, tem uma multidão. E ele brada e grita: Senhor, compadece-te de mim. Tem misericórdia do meu filho. Eu vou dar motivo, Senhor. Qual é? Não, ele não passou na faculdade. Não, ele não conseguiu uma bolsa no exterior. Não, ele não conseguiu fazer um intercâmbio. Não é isso, Senhor. Não é que ele está desempregado há muito tempo. O problema não é esse. O problema, Senhor, que ele tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. E muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Lucas monografa e diz que é o filho único desse homem. Então você pode experimentar talvez o desespero. Como quem diz: Senhor, eu só tenho esse. E esse único que eu tenho.
O diabo o atacou. O diabo o atingiu. Eu não percebi como Satanás se aproximou. Eu não enxerguei como Satanás penetrou dentro do meu lar, dentro da minha casa, na vida do meu filho. Eu não percebi. Quando eu vi, ele já estava sofrendo horrivelmente com ataques. Ataques epiléticos. O sistema nervoso central, cerebral, no núcleo que governa todos os nossos movimentos, toda a nossa existência. Irmãos, Satanás, ele não tem misericórdia. Entenda, o diabo não é piedoso. O diabo não poupará. O diabo, ele não tem amor. O diabo, ele não tem sentimentos lícitos, virtuosos. Satanás, ele é cruel. Satanás, ele é violento. Satanás, ele ataca de fato para destruir, matar, lançar nas drogas, na cracolândia, na prostituição, na violência, para formular desde pequeno homens truculentos. Satanás tem atacado. E nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos dormir e acordar achando que está tudo bem. Não. Nós estamos em combate, amado. Nós estamos em combate. Satanás tem atacado com aborto, pedofilia, perversão sexual, ideologia de gênero, sequestro, violência. Violência. Quando o faraó sabe que os hebreus estão se desenvolvendo demais, o rei do Egito, ele tem uma ideia. Ele fala: eu vou matar todos os meninos, eu não terei misericórdia, eu vou matar os homens, porque Satanás sabe que a função de proteção, a função de profeta, sacerdote, provedor, foi incumbida aos homens. E ele fala: eu vou matar todos os meninos. E ele dá uma ordem. Êxodo, essa referência está em Êxodo capítulo 1. Ele dá uma ordem às parteiras: matem. Matem. Imagina aquelas mulheres. A Bíblia diz que elas tiveram temor de Deus. Temeram ao Senhor. E não mataram alguns dos meninos. Não mataram. Herodes, quando descobre que nascerá um outro rei, pela sua vaidade, pela sua soberba, pelo medo de perder o reino, ele tem uma ideia. E essa ideia, entenda isso, essa ideia não vem da carne, irmão. Essa ideia não vem dos recônditos humanos. Essa ideia vem dos laboratórios do inferno. Herodes diz: vou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele nasceu? Então já que ele nasceu, e possivelmente o período de sua idade seja de 1 ano e meio, eu vou aumentar um pouquinho, vou matar de 2 anos para baixo. O anjo revela-se a quem? A José. Foge, José. Ou seja, proteja o seu filho, proteja o menino, fuja para o Egito. Essa semana eu estava assistindo, foi até o irmão Marcelo. Marcelo está aqui? Não. Marcelo está aqui não. Marcelo me mostrou um vídeo, um pastor mencionando que Deus tem um humor tremendo, que quando o rei do Egito diz que vai matar todos os meninos, e as parteiras, por temor de Deus, não matam alguns, Deus, sabendo quem seria o libertador dos hebreus, Deus, olha só, meu Deus do céu, quando Deus, amado, quer, não tem diabo, não tem demônio, não tem bruxaria, feitiçaria, não tem nações, presidente, governador, Deus é Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele tem a audácia de colocar aquele que ele quer no palácio do inimigo, e ele não toca. É onde a Bíblia diz e narra: aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar, ó glória. E é por isso que eu e você temos que se levantar como profeta, homens e mulheres de Deus, para colocar os nossos filhos no altar do Senhor, amado. Para que Satanás não toque. Deus coloca Moisés ali, para ser sustentado, instruído
capacitado no palácio. Aí imagina, Márcio, Deus rindo. O Salmo diz que Deus zomba das nações. Deus rindo. Faraó, você achou que mataria, você achou que destruiria, você achou que acabaria com o meu plano. Eu vou rir da sua cara, eu vou zombar dos seus intentos, eu vou colocar Moisés aí, ele vai se alimentar do melhor, ele vai aprender, ele vai ser capacitado, ele saberá o seu espaço, ele crescerá aí, 1 ano, 2, 3, e está Deus olhando e rindo. É isso aí, diabo, você não é onisciente, eu sou, você não é o impotente, eu sou, e o meu filho, o meu servo, ele crescerá aí para a glória do meu nome. Aleluia, aleluia. Satanás, ele ataca. Quando Herodes desiste, se cansa do infanticídio, o anjo fala: pode voltar, a raposa morreu, a raposa foi destruída. Lembra de Davi e os seus soldados? Eles saem à peleja, eles saem ao trabalho, eles deixam desguarnecido suas esposas e filhos. 1 Samuel 30, versículo 1 narra que os amalequitas deram com ímpeto contra Ziclag. Ímpeto aqui, o hebraico dá noção de quê? Violência, precisão, audácia, não deixar sobrar nada, e pôs fogo e levou cativo mulheres e os filhos de Davi e seus soldados, a ponto dos soldados de Davi se irá e querer matar Davi. Porque que homem aqui, irmão, se alguém tocar no teu filho, ficaria de braço cruzado e rindo? Meu Deus, o que lhe deram com o meu garoto? O que lhe deram com a minha menina? Um homem que é homem, irmão, se tocar no teu filho, na tua filha, você se enfurece. Você é munido de energia, de viralidade. Você quer o quê? Saber o que aconteceu. E os homens queriam matar Davi. Davi busca o Senhor e tem vitória. Esse primeiro ponto é, entenda, Satanás atacou. Satanás atacou. Quando a Babilônia invade, Nabucodonosor mata boa parte dos homens. E leva quem? Os jovens, as crianças, os meninos de boa aparência, que eram formosos, instruídos em toda sabedoria e ciência e entendimento, para servir o reino. Satanás quer levar cativo nossos filhos, amado, para servir esse império das trevas. Ele quer levar. No caso desse menino aqui, ele sofria horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes caía no fogo, outras tantas na água. Lucas diz que o Espírito o toma de repente. De repente. O menino estava muito bem, brincando, estudando, fazendo lição de casa, indo no comércio, comprando uma coisa. De repente, Satanás tomava aquele garoto. De repente, o demônio tomava aquele menino e levava ele a convulsão, levava ele a se lançar no fogo, na água. Para quê? Para matar, afogado ou queimado, ou que ele morresse com a saliva que deglutinava na sua garganta, e a língua embolava e cortava a circulação de oxigênio. Estava achando que era brinquedo? Imagina o desespero desse homem aqui. Não, pastor, mas a epilepsia, amado, como é que a gente está cético? Como é que a gente crê mais na ciência do que nas escrituras? E eu não estou negligenciando, deixando de lado a ciência, não. A ciência comprova. E ciência é ciência testada e aprovada. Teoria não é ciência. Ciência é testada e aprovada. E a epilepsia, muita gente fala: não, pastor, mas a epilepsia é uma perturbação da atividade das células nervosas no cérebro e causa convulsões. Então tem que levar num neurologista,
Dependendo do caso, eu não sei, um psiquiatra, pastor. É uma perturbação nas atividades neurológicas no sistema nervoso central, que resulta em convulsão. Mas o lado espiritual também é verdade. E é isso que Satanás quer fazer, Jefferson. Satanás, ele quer causar confusão mental na mente das nossas crianças. Satanás quer perturbar a mente de nossos filhos. Ele quer de fato causar uma perturbação nas células nervosas do cérebro dos nossos filhos. Entenda que a guerra é espiritual. Você não pode dormir. Você não pode ficar comendo marshmallow e vendo série. Vendo que seu filho está sendo atacado. Vendo que sua filha está sendo atacada. A Bíblia é bem clara quando diz: não deixe lugar a quem? É imperativo. Não dê. Não ofereça. Não dê uma oportunidade a ele. Porque se ele entrar, ele destrói. Ele mata. 2 Coríntios 2,10 diz: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não podemos ignorar os seus ardis. Nós não podemos ignorar os ardis do diabo, gente. Para que a gente não seja vencido por ele. Porque ele está causando perturbação mental. Ele vai lá no núcleo. Irmãos, a gente está vendo jovens, adolescentes, que você olha e você não sabe o que é ou o que aquilo é. Ser humano, você fala, não pode ser um ser humano. Porque são jovens, meninos e meninas, que têm a sua mente perturbada. Meninos e meninas cheios de piercing, todo tatuado, que você não vê a cor da pele, que tem umas conversas estranhas, uns comportamentos estranhos. Você fala, não pode. Como é que pode? Esse menino está dessa maneira. Meu Deus. Aí a Bíblia diz, 2 Coríntios 4,13 em diante: mas ainda que o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 10,3 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. O que Paulo está querendo dizer é, ainda que estejamos nesse corpo fadado à doença, ao cansaço, à enfermidade, ao sono, nós não podemos militar segundo a carne. Nós não lutamos com fuzis, nós não lutamos com pistola. A arma do crente é a oração e a palavra de Deus. Oh, glória. São armas espirituais, amado. Não militamos segundo a carne. Não, nós vamos pegar granada e tacar nos demônios. Isso não surtirá efeito. O seu diploma não surtirá efeito. Seus conhecimentos terrenos não surtirá efeito contra Satanás e seus demônios. Aí Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, Paulo está falando, ele está a dizer, Satanás ele levanta fortalezas, castelos, sofisma, e impregna na mente das crianças, dos jovens, para não crer em Cristo, para não se arrepender, para não olhar para a cruz, para se perderem nesse mundo. E tu acha que ele leva para um parque de diversão? Ele quer matar. Quem estava hoje no evangelismo na praça, viu, está na filmagem, uma senhora que veio, magra, e ela tinha um ferimento no rosto, aquele era um câncer de pele. Sabe o que ela falou no meu ouvido? Eu sou desviada. Eu sou desviada. Ela mora em Santa Aleixo, segundo ela. Eu sou desviada dos caminhos do Senhor. Eu pregando para ela o evangelho, falando da cruz, mas havia sofisma na mente daquela mulher. Havia castelos. Aí você vê a degradação, vício de álcool, droga, sexo, prostituição,
dorme na rua, suja, não toma banho, não vê que está com um odor terrível no corpo. Por quê? Satanás entrou na mente. E você acha que os pais daquela mulher, se outrora estão vivos, tu acha que eles queriam esse resultado para sua filha? Claro que não, mas em algum momento o diabo entrou. Satanás entrou. E ele está fazendo o quê? Esfregando a cara daquela mulher no asfalto para tentar desconfigurar a imagem e semelhança de Deus. É isso que Satanás quer. Quando ele pega uma pessoa, ele rasta a cara da pessoa no chapisco, amado, para desconfigurar. Aquele pai fala. Marcos, ele dá um outro detalhe, o Evangelho de Marcos. Diz que é um espírito mútuo que impede aquela criança ou jovem, não é uma criança, é um adolescente, possivelmente a idade, o grego dá a noção de que ele tenha entre 14 a 20 ou a 25 anos no máximo. É um jovem. E Marcos diz que é um espírito mudo que impede a capacidade de falar. Você já percebeu que alguns jovens, eles são silenciosos, eles não se comunicam, eles são fechados, enclausurados nos seus mundos. A mente dele divaga, você não sabe o que ele pensa, quem ele é, porque ele não expressa, ele não fala. Isso são demônios, amado. Ele tem um espírito mudo. Aí ele diz, e este, onde quer o apanha. Significa que aquele demônio tinha domínio sobre aquele garoto. Aonde ele quer, o apanha. Apanha na escola, apanha no mercado, na padaria, dentro da igreja, em qualquer lugar. Onde o demônio cisma, domina aquele garoto e faz ele passar vergonha. Eu andava com um colega, um amigo, quando era mundano, ímpio, frequentava bailes, e ele era espírita. E ele não cumpriu uma obrigação. E nós estávamos indo para um baile. Ele falou assim, me segura, nós estávamos passando aqui nessa ponte aqui, ó, do Magiense aqui. Quem é de Magé sabe, Magiense aqui tinha baile antigamente. E nós estávamos indo para lá, Fernando. E ele falou, me segura. Eu não entendi. Eu falei, como assim? Ele, me segura. Porque o meu guia vai me bater aqui. E eu estou com medo de ele me jogar nesse rio. E eu sabia que ele era espírita, mas fiquei sem entender, um pouco receio, mas pela amizade. E eu sempre fui de atitude. Amado, quando eu tenho que fazer, não é que eu não penso, eu penso rápido e ajo. Eu segurei nele. Eu não sabia o que aquilo era. Ele ficou endemoniado. E o demônio falando que ia humilhar, que ia bater. Por que você não cumpriu a obrigação? Por que você não fez? Eu vou te humilhar, eu vou te esfolar, eu vou te jogar nesse balão. Eu gritando, pedindo ajuda, para que a gente segurasse ele, para que ele não caísse lá. É o que aconteceu com esse menino aqui. Onde quer o apanha, e o despedaça, ele espuma, range os dentes, e vai secando. Ou seja, aquele filho que você cuida com tanto carinho, você compra arroz, feijão, macarrão, compra fruta, e você vai nutrindo, alimentando. Satanás tem um prazer de ver ele secar. Satanás tem um prazer de ver ele minguando, ficando esquelético, ficando feio, ficando desconfigurado. E ele vai secando. Eu trouxe seus discípulos para expulsar, e eles não puderam. Aí ele diz, muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir, para o matar. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu não sei se o YouTube vai quebrar esse vídeo aí, derrubar, não sei. Eu vou ter que falar.